Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre as infrações, as disposições referentes às declarações, mais especificamente as obrigações acessórias e o LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Vamos iniciar a aula então pelas obrigações acessórias relativas ao imposto de renda. De acordo com o artigo 1009 do Regulamento do Imposto de Renda, o sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas ao imposto de renda ou que as cumprir com incorreções ou omissões, será intimado para cumpri-las ou prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e ficará sujeito às seguintes multas. Primeiro, por apresentação extemporânea de R$ 500 por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividades ou que sejam imunes ou isentas, ou que na última declaração apresentada tenham apurado lucro presumido ou tenham optado pelo Simples Nacional. A multa será de R$ 1.500 por mês calendário ou fração, relativamente a todas as demais pessoas jurídicas. Além disso, a multa será de R$ 100 por mês calendário ou fração, relativamente, então, às pessoas físicas. Inciso 2º, por não cumprimento da intimação da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, para cumprir a obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estabelecidos pela autoridade fiscal, R$ 500 por mês calendário. E terceiro, por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas, a multa será de 3%, não inferior a R$ 100 do valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação às quais ela seja responsável tributário, na hipótese de informação omitida, inexata ou incompleta. Então, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta, 3%, não inferior a R$ 100 do valor da transação. A multa será de 1,5%, não inferior a R$ 50 do valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais ela seja responsável tributário, na hipótese de informação omitida, inexata ou incompleta. Então, a multa será de 3%, a limitada não inferior a R$ 100 por transação, então 3% do valor da transação ou da operação financeira, no caso das pessoas jurídicas, e de 1,5% não inferior a 50% no caso das pessoas físicas. Para fins da multa por apresentação extemporânea, que tratou o inciso 1º, que a gente acabou de ver, em relação às pessoas jurídicas que na última declaração tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou que tenham realizado algum evento de reorganização societária, fusão, cisão, incorporação, deverá ser aplicada a multa de R$ 1.500 por mês calendário ou fração. Essa multa ela será reduzida à metade quando a obrigação acessória for cumprida anteriormente a qualquer procedimento de ofício. Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1009 do Regulamento do Imposto de Renda, serão aplicadas as multas de R$ 500 por mês calendário ou fração, no caso, então, de apresentação extemporânea da obrigação acessória. De R$ 500 por mês calendário, é o caso do inciso 2º, por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal, para cumprir a obrigação acessória ou ainda prestar esclarecimentos. E de 1,5% não inferior a R$ 500, que é o caso da linha B do inciso 3º, que trata da hipótese de informação omitida, inexata ou incompleta,
Então essas são as multas na hipótese de pessoa jurídica de direito público. Já em relação ao livro de apuração do lucro real, mais conhecido como LALUR, de acordo com o artigo 1010 do Regulamento do Imposto de Renda, o sujeito passivo que deixar de apresentar o LALUR nos prazos estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, ou que o apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, ficará sujeito à seguinte multa. Primeiro inciso primeiro, equivalente, então multa equivalente a 0,25% por mês calendário ou fração do valor do lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social do período a que se refere a apuração, limitada então a 10%. Isso no caso de pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou apresentarem em atraso o livro de apuração do lucro real. A multa será de 3%, não inferior a R$ 100, do valor omitido, inexato ou incorreto apresentado no LALUR. A multa equivalente a 0,25 por mês calendário ou fração, que deixar de apresentar, que é justamente de deixar de apresentar ou apresentar em atraso, ela vai ser limitada em R$ 100 mil para as pessoas jurídicas que no ano calendário anterior tiverem oferido uma receita bruta total igual ou inferior a R$ 3.600.000. E essa multa, pasmem, será de R$ 5 milhões para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na hipótese anterior. Então, ou seja, aquelas pessoas jurídicas que tiverem no ano calendário anterior um faturamento, uma receita bruta total superior a 3.600.000. Então, observem, a multa pode chegar a 5 milhões. Essa multa, ela será reduzida em 90% quando o livro for apresentado até 30 dias após o prazo, e em 75% quando o livro for apresentado até 60 dias após o prazo, reduzida pela metade, a 50%, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Finalmente, reduzida em 25% se houver apresentação do livro no prazo estipulado na intimação. Por outro lado, a multa de 3%, não inferior a 100 do valor emitido, que é o caso do inciso 2º, ela não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, as incorreções ou omissões antes de iniciado qualquer procedimento de ofício. Então, antes de iniciar qualquer procedimento de ofício, o contribuinte ele pode ajustar essa inexatidão, incorreção ou omissão, ele pode corrigir, e aí não será devida essa multa. Será reduzida em 50%, essa multa de 3%, se forem corrigidas inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado na intimação. Quando não houver lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social do último período de apuração informado, atualizado pela Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a escrituração. Além disso, sem prejuízo das penalidades previstas nesse artigo, será arbitrado o lucro da pessoa jurídica que não escriturar o LALUR, de acordo com as disposições da legislação tributária. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.